Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Mindset, 207 programas, chegando a quase 5 anos no ar. Hoje vamos falar sobre um tema que está todo mundo interessado, que é desmistificando a inteligência artificial para leigos. Eu estou aqui com o Wilson Jacobson, ele é engenheiro de computação e pós-graduado em inteligência artificial e machine learning, aprendizagem de máquinas, pelo MIT em Boston. Wilson Jacobson, natural de Camaquã, ele atua como diretor de um time de inteligência de dados em uma empresa de Nova York. Jacobson começou na carreira no Rio Grande do Sul, passou por empresas da IBM, Renner e instituições financeiras antes de ingressar no setor de tecnologia nos Estados Unidos. Aliás, quem contratou ele foi o Chicão aqui, contratou para a empresa que faz aceleração de vendas no e-commerce americano, vendas da Amazon principalmente. Bom, lembrando que esse programa é transmitido sempre às quintas-feiras, às 16 horas, para mais de 160 países, através do Soul TV. 196 países, canal 160 Soul TV. E também pelo podcast, pelo PoeStream, transmitido de Porto Alegre para o mundo. PoeStream é uma emissora do grupo F Brasil, apoio Shopping Total, há mais de 20 anos, presente a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, e Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Patrocínio Método, Soluções e Engenharias e Bem Medical, Soluções e Saúde. Vem novidade aí, gente, dessas empresas. Bom, o PoeStream leva você conteúdo de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. E sempre lembrando que o mais importante para nós é você. Assine o nosso canal, ative o sininho para acompanhar e ser notificado. Direção geral, Fabiano Brasil, o fabuloso. Coordenação de jornalismo, Tavson. E coordenação técnica, Eduardo Azevedo. Patrocine o nosso canal. Tenham possibilidades, a nossa mídia está cada vez aumentando mais os números, estamos escalando, isso é uma coisa importante no ambiente digital. Já estamos com mais de 128 mil acessos nos últimos 28 dias, então aproveite a oportunidade. Jacobson, fica super à vontade, vamos ver o que tu tem para nos contar de novidade. Primeiro, uma satisfação e mandar um abraço para toda a turma, né? Lá, Daniel, Eli, Solano e outras turmas lá que teve bastante gente que passou pela minha mão, vamos chamar assim, no início lá. Como é que tu estás? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Vamos falar um pouquinho sobre desmistificar um pouquinho esse mundo de AI, né? Acho que está impactando, acho que todo mundo hoje em dia, né? Acho que todo mundo vai ser impactado, direto e indiretamente, todos os empregos. Acho que é bem importante todo mundo conhecer, ver como é que funciona, acho que é muito importante. Mas primeiro, agradecer pelo convite. Show de bola. Jacobson, vamos começar aqui com o Mindset. E essa cabeça privilegiada, né, que tu é um ponto fora da curva, né? Tu foi selecionado por uma grande empresa, já passou de grandes empresas, e veio lá de Camaquã. E aí, me conta, como é que era o DNA do papai e da mamãe? Como é que foi a formação da tua cabeça? Olha aí, é um longo caminho, né? Eu sou de origem de Camaquã, meus pais são agricultores do interior de Camaquã. Meu pai estudou até a quarta série, minha mãe, eu tive muita sorte, eu sempre digo, eu tive sorte porque meu pai, um cara muito trabalhador, minha mãe era professora, então meu pai me ensinou que temos que trabalhar, que é importante acordar cedo e dedicar o dia, mas minha mãe me ensinou que não pode parar de estudar para conseguir alguma coisa melhor. Então o complemento dos dois, trabalho e estudo. Trabalho e estudo me fez chegar onde eu tô. Eles eram religiosos? Sim. Eu acho que o complemento dos dois ali me fizeram chegar onde eu tô. E foi Quantos irmãos vocês são lá? Eu tenho uma irmã. Uma irmã, tá. Maravilha, manda um beijão para ela aí, para a turma toda. E vamos lá. Formação? Estudei na Unipampa em Bagé. Cara, uma das primeiras turmas. Eu acho que foi uma terceira turma que teve. No campus, eu fui, acho que a primeira turma a conhecer o campus da Unipampa. Né? Foi muito bacana, porque o campus todo novinho, laboratórios novos, professores, uma integração muito boa entre o URGS, o FEPEL, Santa Maria. Então, que são referências. Tive uma educação muito boa nesse quesito ali, por conta disso. Né? Teve um incentivo muito grande do governo nessa área. Sim, então o governo, eu acompanhei lá a formação da Unipampa,
Na época eu estava lá no CEITEC, se eu não me engano, e a gente percebeu os movimentos que o governo fez para criar essa universidade. Bom, e aí? O PUC, URGS... Fiz na PUC, depois uma especialização na área de inovação. Depois, na parte de educação, fui estudar fora, daí, né, remoto, um pouco dos dois no MIT, uma especialização em IA e Machine Learning, né? Uhum. Logo quando estava começando esse mundo, né? Acho que já evoluiu muito, acho que... Tecnologia é isso, né? Tu não pode parar de estudar nunca, né? Acho que todo dia tu tem que estudar um pouquinho, tu tem que ser um pouco autodidata. Então me conta a história da tecnologia que tu passou. Começou a programar com o quê? Eu conheci computador, comecei a mexer com computador com 14 anos. Né? Tá. Foi tarde, né? Na minha época ali foi tarde. E 2, 3 anos depois eu estava fazendo engenharia de computação. Né? Eu conheci o computador, um ano depois eu já estava abrindo o computador e montei uma lojinha de manutenção. 3 anos depois eu estava fazendo engenharia de computação. No 4º ano eu estava trabalhando já, isso 16 anos atrás. Então conheço o computador há 20 anos, 16 eu já sou programador. Né? Programava em quê? Qual linguagem? A primeira foi C, para microcontroladores. Né? Tá, linguagem C. C para microcontroladores. Mas e depois que te dá para uma base, né? Dá uma base. Eu trabalhei com uma empresa que fazia aparelhos para silos de grãos, para controle de temperatura. Aí depois foi na sequência eu comecei a trabalhar com aplicativos para ele Android, começou a dar um boom dos smartphones, né? Uhum. Daí eu comecei a trabalhar fazendo aplicativos para a mesma empresa. Depois eu vim para o seguro em Porto Alegre, trabalhei um tempo com seguro. Depois fui para o Sicredi pela IBM, a IBM fazia os serviços do Sicredi, né? Comecei a trabalhar na IBM fazendo um core. DataSys. Não, já era um pouquinho mais adiante. Novo, era um projeto novo do Sicredi, que aí já tinham tecnologias um pouco melhores, ou mais inovadoras, né? E depois fui para a Renner, que foi o meu último trabalho antes de ir para a Quartile. Certo. E explica um pouquinho a Quartile aí, o core business da Quartile. É interessante, né? A gente começou um pouquinho de tamanho, até para entender o tamanho da Quartile. 14º funcionário ali. 14º funcionário, hoje a gente está com 500 pessoas. Só o time que eu trabalho, meu time, tem 30, quase chegando em 30 pessoas esse mês. Então, o dobro da empresa da época. Exatamente o dobro, tem 28 pessoas, é exatamente o dobro da empresa que quando eu entrei. Só no meu time. Então, cresceu bastante. Uma empresa de advertising, né? A gente trabalha com marketing, principalmente para a Amazon. Está em torno de 3, 4% de todo o marketing da Amazon do mundo. A Quartile gerencia. 3 a 4% do marketing? Acho que está em aproximadamente 3%, um pouquinho de marketing de toda a Amazon, a Quartile que gerencia. Isso, por exemplo, se for comparar a Black Friday da Magazine, a gente gerencia mais em marketing do que toda a Magazine, por exemplo. É um valor interessante, é uma responsabilidade grande também. Sim, isso tudo automático, né? Com automações, modelos matemáticos, machine learning, AI. Então, só isso que possibilitou esse crescimento tão rápido da empresa, né? Dá um exemplo ali, eu lembro sempre o Eli falando sobre o café, né? Quem compra café fala sabor, né? Amanhã quem compra café fala aroma. Dá outros exemplos para nós. Exatamente. O principal core da empresa é trabalhar com algoritmo de eficiência, algoritmos de search de texto, né? De busca de texto, principalmente. Isso que fez boom. Hoje em dia tem outros mercados, tem a parte de otimização de produtos, descrição de texto, imagem de produtos, mas começou muito com texto. Então a gente aprende como as pessoas buscam produtos, né? Como elas costumam procurar no Google, na própria Amazon, produtos, e com o tempo vai aprendendo e usa esse padrão para investir em marketing para aquele produto. Por exemplo, se tu busca, vamos dizer, eu gosto de café, a gente começa a investir em marketing nessas palavras, né? E acaba conhecendo as palavras no Google, na Amazon, os dois são muito parecidos, tu acaba fazendo leilão de palavras. Tu compra quais são as palavras que vão referenciar o teu produto. Tu busca lá, eu gosto de café, tu compra, vai ter um valor aquela palavra, e se tu procurar aquilo, vai aparecer o teu produto em primeiro lugar. Então a gente acaba aprendendo com vários algoritmos quais são as melhores palavras para o teu produto, e, consequentemente, o melhor custo-benefício, não sempre o melhor custo-benefício, vai apresentar o teu produto em primeiro lugar. Esse é o
o business da quarta área. E aquele negócio, eu falei, pensei, comentei, as redes sociais, eles captam, eles pegam mesmo a gente, o celular não estando ligado, pega, né? Como é que é essa parte É um exemplo que eu dou, a Siri ou a Alexa. Para tu dizer para Alexa, para tu chamar ela, tu precisa dizer Alexa e dar um comando. A Siri é Hey Siri e dá um comando. Uhum. Para ela entender o Hey Siri, quer dizer que ela estava escutando o tempo inteiro. Não é só depois do comando, porque para ela entender que tu falou Hey Siri, ela estava entendendo o tempo inteiro. E tu autorizou, quando tu comprou, tu lá todo contrato que ninguém lê, tu autorizou ela usar De acordo. Né? Eles vendem. Nem concordo. Eles acabam montando um perfil de audiência teu e acabam usando isso para vender marketing. A gente não tem acesso direto aos teus dados pessoais, né? Mas a gente acaba conseguindo usar, vamos dizer assim, o teu perfil de audiência. Por exemplo, eu quero vender um produto para um perfil de pessoas de 28 anos que moram em tal cidade, que tem um perfil de comportamento X. Eu consigo setar para atingir essa pessoa. Né? E como a gente sabe que tu é esse perfil, a empresa, a Siri, o Google estão controlando todos os teus dados o tempo inteiro. Né? Bom, então realmente acontece isso que a gente está fazendo, ou seja, nós estamos num grande Big Brother sendo cruzadas informações o tempo todo. Exatamente. Vamos lá aqui, né? Inteligência artificial sem complicação. Se fosse para explicar para uma criança de 10 anos o que é uma inteligência artificial, como é que tu diria isso? Bom, é um cérebro digital, vamos dizer, que pode te auxiliar com tudo. Seria uma evolução do Google, porque agora eu acho que vou dizer para uma criança de 10 anos, a maioria já conhece o Google. Sim. Né? Então, quando tu procura lá no Google, ele vai te dar páginas que tem aquele conteúdo que tu está buscando. Pensa em inteligência artificial, como ela pode resumir o conteúdo que tem naquelas páginas. Em várias páginas. Então, ela não pensa para ti. Então, a gente tem que pensar... não é um cérebro, ele não vai pensar, mas ele vai te trazer, em questão de probabilidade, qual é o conteúdo que tem a maior probabilidade de responder o que tu está perguntando. Tanto com texto, imagem, som. Então, é muito nesse quesito. Ele vai estudar, ele consegue ter uma... Eu gosto de falar sempre o exemplo da evolução. Antigamente a gente escrevia em pedra, depois começou a ter livros, depois ter bibliotecas. Tu queria estudar alguma coisa, tu tinha que ir para uma biblioteca. Sim. E passar horas, dias, uma vida estudando para tu ter um conhecimento de um determinado assunto. Evoluímos, chegamos no Google. Então, várias páginas que resumem esse conteúdo para ti. Tu procura no Google, ele te dá esse resumo da informação e tu tem que ler as páginas para conhecer, para ter um entendimento básico sobre um determinado assunto. Evoluímos com AI. Texto, tu pergunta alguma coisa, ela vai ler essas páginas, ela vai ler esses livros e vai resumir esse conteúdo para ti. Então, o médico não precisa ler milhares de artigos sobre um assunto, ele vai jogar todos os artigos do mundo ali, vai procurar sobre alguma coisa, a AI vai ler todos os artigos do mundo sobre aquele determinado assunto e vai dar um resumo sobre aquela informação. Entendido. Então ele realmente faz. E onde é que está a inteligência? Como é que é o processo de aprendizagem da máquina? Acho que de maneira bem simples é probabilidade. Probabilidade. Ele vai cruzando a probabilidade Ele vai entendendo várias situações que acontecem no dia a dia, ele vai lendo vários diferentes tipos de texto e o que aparece mais sobre aquele assunto ela entende como verdade. Então por isso que ela não sabe tudo. Né? Tu vai perguntar uma coisa, às vezes ela te engana. Porque às vezes tu pode ensinar para ela como verdade uma coisa que, vamos dizer assim, várias pessoas falaram alguma coisa para ela e ela vai entender como verdade, ela não vai saber, não vai conseguir interpretar aquele assunto. Assim, como apareceu várias vezes em várias páginas, vai acreditar que aquele assunto, aquela informação, aquela notícia é uma verdade. Então, e eu posso dizer que ela está errada e ela corrige isso, ela faz? Como é que funciona esse processo? Depende. Se for no teu contexto, vamos dizer assim, um chat GPT, tu consegue corrigir para o teu contexto. Essa informação está errada, eu não quero que tu repita mais isso. Ela vai corrigir lá, porque tu tem um login, senha, ela vai aprender lá para o teu usuário que aquela informação é errada. Para o contexto, vamos dizer assim, mundial, global, aí tem uma supervisão, existe a OpenAI controla esse aprendizado, né? Então tem vamos dizer assim, o fluxo para tu corrigir é um pouco mais complexo. Certo. Mas tu consegue ensinar o teu contexto, né? O teu chat lá, a informação que tu quiser. Tá, e a pensa, sente ou tem consciência sobre as coisas? Não, é simplesmente probabilidade.
Tá. Né? Maravilha. Eu gosto de Dá um exemplo de probabilidade, então. Probabilidade, vou muito em notícia, eu gosto de falar isso, né? Que se tu botar uma notícia, se tu alimentar ela com notícia de 10 sites e uma muito conhecida que está falando a verdade, 9 sites que estão falando errado, ela vai assumir, por mais impossível que seja aquela notícia, que aquilo é possível de ser verdade. Isso, que aquilo seja possível de verdade, né? Então, básico, é um conceito básico. E não tem gente fazendo isso para influenciar pessoas de mentira? Pode acontecer política, religião. Então, quem está treinando tem a possibilidade de acabar influenciando a decisão da IA. Porque são treinadas por pessoas, que nem máquinas. Né? Tu programa uma máquina, um robô é programado por pessoas. Então, toda a influência que tu gera sobre ela é feita por pessoas. Então, ela pode, sim, hoje ser manipulada. E qual é a maior confusão que as pessoas têm com relação à IA? Que tu nota, assim? Eu acho que é sobre o uso delas, né? Eu acho que ainda as pessoas não entenderam toda a ferramenta que tu tem nas mãos. Né? Hoje eu acho que as pessoas ainda entendem, olham um chat GPT e pensam que é um lugar para buscar informação como se fosse um Google, não é isso. É para interação com tudo. Com tudo, né? Vídeo, voz, leitura, imagem. Eu vou dar um exemplo que eu tenho pessoal. Eu consegui pessoal no final de semana. Eu sou um cara que gosta de estudar muito e fazer POCs, fazer projetos particulares para entender e evoluir, né, na minha carreira. Eu fiz um projeto que é para responder WhatsApp. Eu tenho um serviço que eu peço assim, marca um médico para mim. Eu fiz em 2 sábados. Certo. Ele entra em contato com o meu WhatsApp pessoal com o médico e pergunta quais são as agendas do médico e marca um médico para mim. É uma agenda. É uma agenda. Ele conversa com o médico, né, com a secretária do médico, com o secretário do médico, para tentar... Que também é uma IA? Nesse caso, o exemplo que eu fiz é uma pessoa. Do outro lado era uma pessoa. Ela conseguiu conversar com a pessoa, achar os melhores horários, marcou na minha agenda, reservou o horário na minha agenda. Então, é um exemplo, mas... Um exemplo mais básico que qualquer leigo conseguiria fazer, que está começando agora na tecnologia, responder um e-mail. Né? Às vezes tu quer responder um e-mail com um pouco mais de qualidade, né? Bem construído, tu diz, o próprio Google, o Gmail tem isso a partir de A embaixo. Tu diz, eu quero mandar um e-mail falando sobre tal assunto, um perfil mais... eu quero usar um perfil mais executivo, tipo para um CEO... E mudança de língua também? Qualquer língua tu pode pedir e ela vai construir o e-mail em segundos, que tu teria que gastar um tempo a mais para construir. Ou se tu tiver uma loja, um restaurante, tu quer fazer uma publicação de um prato especial do dia. Tira uma foto do prato especial e tu vai postar e não fica uma qualidade boa, um fundo legal. Manda para a IA e pede, constrói um fundo bacana, constrói uma família comendo essa refeição, faz um comercial de margarina desse prato. Ela vai construir uma imagem, um vídeo, vai construir um comercial de margarina que uma empresa gastaria uma fortuna com uma empresa de marketing para criar. Tu vai ter isso aí em 5 minutos com o ChatGPT, por exemplo. De graça no ChatGPT. E quais são conforme tu vai pagando, tem 39, depois tem 100 reais, o que ele vai te dando a mais nessa evolução aí? O primeiro nível, um ChatGPT, por exemplo, o primeiro nível, tu tem mais consultas em texto e em criação de imagem. O segundo nível... Mais consultas. Então, como eu uso pouco, ele está me liberando. O free é o suficiente se tu consulta pouco. Mas ele vai te limitar. Se tu vai fazer 10, 20 consultas, ele vai te cortar no dia e dizer, a partir de agora tu tem que pagar. O primeiro nível, ele vai te liberar texto e imagem quase que à vontade. O segundo nível já libera vídeo, e a criação de alguns agentes, que é, por exemplo, o que eu criei para interagir com a secretária do médico para marcar minha consulta. Então vai evoluindo. Aí o próximo aí já é empresarial. Tu não ganha muito com isso, mas tu consegue expandir para colaboradores de uma empresa no mesmo contexto. Como eu falei, tu consegue ensinar o teu contexto. Isso é bem interessante de entender. No momento que tu compra o empresarial... Ele pega a tua vontade, o teu contexto, tudo que tu ensina. Então se tu tem vamos dizer assim, uma corretora de seguros, por exemplo, tu faz todo dia perguntas sobre seguros, tu consegue entender o que ele está falando de errado, ensinar ele, para os colaboradores ter a notícia certa, ou ter uma documentação, livros, tu consegue inserir nele, para que todos os colaboradores consigam consultar com uma informação mais atualizada
vamos dizer assim, que responda perguntas para o teu contexto, para o teu negócio. Ou tu pode ensinar, inclusive, resposta para o teu negócio. Pô, meu negócio, a Quartile, ele conseguiu explicar tudo sobre o business da Quartile para um contexto do ChatGPT pago comercial, e todos os colaboradores, se entrar um funcionário novo que não sabe a mesma coisa que eu, vamos dizer assim, ou que outro business, ele consegue perguntar e ele vai responder. Que não está no mundo, não está na internet essa informação, é fechada para a empresa. Ele não vai liberar com o mundo inteiro. Esse é o terceiro nível. Exato, esse é o terceiro mundo. E tem mais um outro nível? Não, aí só expande número de colaboradores. Certo, a quantidade. A gente, onde é que a gente está? A IA, aquilo que você falou, tá? Deixa eu perguntar assim, eu queria, no nosso dia a dia, a gente já está recebendo um monte de informação de IA, né? Até foi um dos gatilhos que me pegou, foi ele dizer, eu vou ensinar como descobrir se é IA. Tu disse assim, como é que eu descubro se é IA? Tá cada vez mais difícil, né? Tá. A gente recebe cada dia mais vídeos e imagens criadas por AI. Imagens é mais difícil, vídeo começa... Existe algumas características, tipo dedo, piscadas, sombras, que a IA ainda falha bastante. Outro ponto, chamadas de vídeo ao vivo, que agora tem várias fraudes acontecendo com chamadas ao vivo, e aí ele peca bastante em sombras e piscadas, então pode tomar esse cuidado, mas são pequenos detalhes, né, que tu tem que reparar, e ver contexto também, né? Ver quem tem atrás, ver se a pessoa está no mesmo tamanho que o cenário por trás, né? Esse tipo de característica que às vezes a IA falha. Se não tiver um prompt muito bem construído, ela vai falhar. Né? Às vezes ela vai colocar uma pessoa com 6 dedos, né? Enfim, é normal isso acontecer hoje em dia. Então tu pode ir nesses pequenos detalhes para ver se ele é construído para IA ou não. Ou também ver o contexto, né? Se tu receber um vídeo de um ator americano falando em português, provavelmente foi uma IA que construiu, né? Certo. Então, ver o contexto da informação, ver se ele é verídico. Tá excelente o papo aqui, vamos avançar. Então, IA faz parte da sua vida, tá? GPS, o reconhecimento facial e filtros de fotos usam IA? Como funciona isso na prática? Sim, basicamente filtros, uma tecnologia que tem muito bacana hoje no Google, por exemplo, na Apple também, tu consegue identificar pessoas, a mesma pessoa, ela cria álbuns da mesma pessoa, né? Ela acaba com IA facilitando a criação de uma biometria do rosto da pessoa com IA, e que era muito difícil construir antigamente, e acaba agrupando as pessoas por álbuns de foto, né? E consegue setar o nome da pessoa, tipo, minha mãe, coloca um grupo ali, todas as fotos que ela apareceu, vai aparecer ali. Outras tecnologias, como desbloqueio facial, né, do iPhone, ele não usa literalmente a imagem. Então, se tu fizer um vídeo com AI, botar um vídeo da pessoa, tu não vai conseguir desbloquear. Esse tipo de reconhecimento para uma biometria por infravermelho, que ela joga feixes de luz infravermelho no teu rosto e mede os pontos. Então é um pouco mais seguro acreditar colocar numa tela não vai funcionar. Então, ela pega expressões do rosto e também os pontos infravermelho. Então é um pouco mais seguro. Mas é muito usado nessa questão de reconhecimento facial. Ou seja, eu estou aqui caminhando no shopping, ele sabe que o Chicão está caminhando aqui, que é o Francisco Killing. Tu consegue. Tem um exemplo, uma convenção também que eu fui em São Francisco ano passado, que era um produto até da Microsoft, que tu consegue comprar com AI, que tu instala na tua câmera, qualquer sistema de monitoramento, tu passa essas imagens e tu consegue ver o comportamento das pessoas na tua loja. Você tem uma loja de roupa, então tu identifica, tipo, aqui tá a loja de calçado, aqui tá a loja de artigos de inverno, mulher, homem, e ela vai reconhecer a pessoa. Quando ela comprar, ela vai conseguir identificar qual é o nome dessa pessoa, o usuário dessa pessoa. Então ela vai saber o comportamento da loja e ela vai usar isso para influenciar no site. E se ela passou na frente da loja, ficou reparando num calçado e ela não comprou, quando ela chegar em casa, ela pode receber propaganda daquele calçado que ela olhou na loja. Isso tudo por reconhecimento facial. Certo. Ela quer dizer, tu vai direcionando nas redes sociais aquilo que aconteceu aqui. No mundo real, né? Sim. Exatamente. E o GPS?
GPS é mais antigo, né? O GPS do Dias. A questão de me seguir, de saber as rotas que eu faço, é a mesma coisa que do shopping. Tu usa, normalmente é mais contexto de dados, assim, era muito difícil analisar antigamente rotas, melhores rotas, vamos dar o exemplo do Waze, né? Machine Learning, essa questão de probabilidade, AI, facilitou tu conseguir identificar padrões e prever comportamento humano. Por exemplo, o Waze capta e o Google Maps captam todo dia as rotas que a gente faz. Todo dia. De todo mundo que está usando o celular. Né? E aí, com probabilidade estatística e hoje AI, eles conseguem prever qual é que vai ser o trânsito amanhã em determinado horário. Antigamente, com outras tecnologias, era muito difícil fazer essa previsão. Agora com a AI ficou muito mais fácil. Tu vai jogar toda essa informação para a AI, com alguns modelos matemáticos, elas vão te prever qual é a rua que vai estar engarrafada, em qual horário, qual é a melhor rota para tu seguir. Amanhã, ou daqui uma semana. Enfim, a prefeitura, por exemplo, conseguiria usar historicamente os dados da evolução do tráfego de uma cidade para saber qual rua daqui a um ano precisaria duplicar. Não chegamos nesse nível. E por que o tempo ainda é tão difícil de prever? Quanto mais variáveis coloca nesse contexto, mais complexo, mais exponencial, mais complexo fica a decisão. Como eu falei, na IA nada mais é que probabilidade, né? Um estudo de probabilidades estatísticas e alguns modelos em cima disso. Mas a previsão do tempo, não sei, isso pode ser como a gente diz, uma falsa percepção, né? A gente continua achando que está errado, claro, porque é previsão. Já começa a falar isso que é previsão. Mas ainda acontece muito erro? Sim. Vai acontecer exatamente por isso, porque é quase impossível, não vou dizer impossível, né? Vamos chegar lá, acho que a evolução, cada vez a gente evolui mais, mas quanto mais variáveis numa equação, mais difícil fica de resolver. A previsão do tempo, eu acho que é um dos modelos mais complexos para isso. Né? Imagina que uma massa de ar diferente nos Estados Unidos pode influenciar a gente aqui. Então, qualquer mudança na previsão do tempo de qualquer lugar vamos dizer assim, do mundo pode influenciar no Brasil. E vários outros tipos, né? Temperatura, umidade, enfim, vários outros fatores acabam influenciando. Pode estar vindo um ciclone para cá, mas teve uma mudança lá em Santa Catarina e São Paulo da previsão do tempo e vai influenciar no ciclone. Então, a previsão hoje, ela usa todos esses dados para calcular, vamos dizer, qual é o tempo de amanhã. Qualquer mudança pode influenciar nisso, por isso que é mais difícil. Né? Mas cada vez está aprimorando mais. Cada vez está aprimorando mais. Quanto mais passa, mais a gente tem dados históricos para usar nessa previsão. Então, a gente está salvando dados. Eu acho que os data centers que armazenam esse tipo de informação são os maiores do mundo. Eles armazenam a previsão do tempo, não a previsão, né? Armazenam o que está acontecendo no tempo no mundo inteiro para usar para treinar modelos. Né? Cada vez fica mais próximo, vamos dizer assim, quanto mais dados tu armazena, mais previsível é essa informação. Eu fui diretor do Ceitec, né? Eu fiz a startup aqui no início do projeto, com Calil Seb, que hoje é diretor do Banrisul, foi secretário de Ciência e Tecnologias, e aqui vai uma explicação para o público que eu vou já fazer um link contigo. Tá? O chip, vamos lá, é o silício. O que eu pego? O silício é da areia. O que é o silício? O silício é um semicondutor. Ou seja, por química, eu posso, no mesmo produto, no mesmo material, eu posso dizer, passa energia aqui e não passa ali. Então, eu consigo fazer rotas. Então, eu pego isso, extraio, faço silício. Silício, eu crio as rotas. Então, primeiro é pegar o silício. Depois, eu tenho que desenhar a rota, tá? Esse desenho da rota eu faço num software, para depois grudar o desenho no... Então, eu tenho o silício, eu tenho o desenho, aí depois eu tenho a gravação, para depois eu conseguir bater chip. Aí começa a replicar, tá? É assim que funciona. Em 1 milímetro quadrado, que é esse buraquinho entre o dedo aqui, tu faz assim, né? Tu olha aqui, esse buraquinho, 1 milímetro quadrado, ele é capaz de guardar... hoje já está em bilhões de circuitos integrados em várias camadas. Tá? Então, por que cada vez cabe mais memória,
E por que cada vez é mais rápido? Simplesmente porque eu consigo fazer menor. No mesmo espaço cabe o dobro, no mesmo espaço cabe o triplo. Então, quanto isso é nanotecnologia, quanto menor eu fizer, mais informação eu consigo colocar ali dentro. E nós já estamos numa fronteira química. E estamos falando de picômetro, que é o nome da unidade, né? Então tu já está indo na essência do. Então, o seguinte, como é que se dá essa evolução do hardware e do software ao mesmo tempo, Wilson? Bom, existe, né, a teoria que de 2 em 2 anos a tecnologia dobra, né? Que é exatamente essa lei que acaba diminuindo o tamanho dos chips a cada 2 anos. Hoje a gente chegou nessa barreira, né? Então não é mais possível hoje, com a tecnologia que a gente tem, de 2 em 2 anos dobrar, vamos dizer assim, a quantidade de informação, a quantidade de processamento no mesmo tamanho de chip. Consequentemente, o custo do computador fica mais barato, do chip fica mais barato. E tu consegue, mesma empresa, ter um data center com o dobro de processamento, consegue ter software com maior qualidade, mais rápidos, maiores data centers de AI. Hoje, data centers de AI, um bom exemplo para o assunto de hoje, são gigantescos. Existem usinas nucleares do lado do data center para alimentar só o data center, né? Então, eles fazem data centers do lado de rios para conseguir usar quase toda a água do rio para resfriar esses data centers. É nesse nível de monstruosidade, né? Então, quanto mais barata a tecnologia, maior o data center, mais a gente consegue processar. Então, uma coisa está ligada à outra. Também é estatística, né? É matemática. Exatamente. Tu vai fazendo menor. Vamos entrar aqui um pouquinho em medos, mitos e verdades, tá? Vai substituir empregos? E quais são quais os principais? Toda evolução teve pessoas que perderam emprego, né? Não vou dizer perderam emprego, tiveram que procurar outras profissões ou se renovar. Acho que a gente está sempre se renovando, todo mundo. Certo. Então tu não vai perder o emprego, acho que tu vai ter que se renovar para melhorar no teu emprego e achar outras profissões, ou até melhorar na tua profissão. Vou dar um exemplo, a Revolução Industrial, antigamente, tu precisaria várias pessoas numa esteira de produção para construir um carro. Veio os robôs e acabaram com a maioria das profissões, mas a gente conseguiu produzir muito mais carros, essas pessoas se especializaram, começaram a trabalhar com equipamento, vamos dizer, só apertando botões e configurando máquinas, e a empresa praticamente teve o mesmo, vamos dizer, um pouco menos número de funcionários, mas conseguiu produzir no lugar de 100 milhares de carros por dia. Certo. Eu acho que vai entrar nesse contexto. A gente, primeiro, pelo menos a curto e médio prazo, a gente tem que usar a IA. A pergunta que a gente tem que fazer é como fazer a IA nos dar um retorno maior, dar um salário melhor. Né? Eu acho que isso é uma boa pergunta, né, nesse mundo, porque se tu souber hoje em dia usar a IA no teu trabalho, tu vai precisar menos pessoas para entregar o mesmo valor. Não necessariamente tu vai demitir pessoas, mas a empresa vai conseguir entregar muito mais. Claro que vai ter pessoas que não se especializam que vão ter que procurar outras profissões. É inevitável. Sim. Mas quem está com vontade de aprender, de inovar, é 8 ou 80, né? Ou tu vai ser demitido, ou tu vai acabar ganhando muito mais. 8 ou 80. Tá perfeito, tá entendido. E me diz mais uma coisa. O que eu ia colocar, os programadores estão perdendo emprego também? Ou como é que tu lida com o teu time de programação? Porque tu é um cara de dados. Sim. É complexo, sim, a gente notou uma baixa no número de vagas, mas estava muito complicado, muito complicado achar pessoas, né? Porque a evolução da tecnologia é muito rápida, a gente precisa de muitas pessoas e não tem gente se formando na mesma velocidade. Então, diminuir o número de vagas, eu acho que vai diminuir com o tempo o número de vagas, mas não que pessoas fiquem desempregadas, estão a curto e médio prazo, porque a gente tem muitas opções. O que vai acontecer, acho que no primeiro momento vai ficar mais fácil encontrar pessoas e a empresa vai produzir mais, né? Porque eu tenho sempre a teoria, né? Vamos lá, vamos dizer que o Itaú e o Nubank, né? No Itaú, vamos demitir metade das pessoas porque a gente vai produzir tudo com a IA e vamos economizar dinheiro. O Nubank vai pegar, um exemplo aleatório, né, fictício, o Nubank vai pegar esse mesmo número de pessoas, vai produzir o dobro e vai entregar um software maior e atingir mais pessoas.
O mundo corporativo está sempre tentando entregar mais eficiência. Então, ele dificilmente vai demitir muitas pessoas para ganhar um lucro maior, não. Ele vai querer entregar mais para conseguir pegar o mercado do concorrente. Então, essa é a minha teoria. A gente vai conseguir entregar muito mais, cada vez muito mais, pelo menos a curto e médio prazo. Né? Então, tem que aproveitar essa onda para estar nessa evolução, estar junto, entregando mais, agregando mais valor e tendo um maior lucro também com isso. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês que isso é legal, tá? Um abraço ao finado Walter Nick e ao Rodrigo também, que trabalhou comigo, foi doutor em comportamento humano. E a IA já está vendo soluções dos problemas que tu nem sabe que tu tem. Vamos começar por aí, né? Na verdade é isso, ele já tem a solução do problema que tu nem sabe que tu tem. Mas nessa evolução aí da excelência, eficácia, a eficiência, aliás, eficácia, eficiência e excelência. Eu sempre confundi isso. Eficácia. O que tu faz que está funcionando? Continua a fazer. Eficiência. Para de fazer o que não está funcionando. Excelência. Comece a fazer novas coisas que tu não está fazendo. E aí eu sempre confundia isso, Wilson, né? E aí o Walter Nick disse assim, eu vou te ensinar, né, tu que é de origem germânica, para tu nunca mais esquecer. Encher um copo de chopp, né? Ele diz assim, ó, isso é eficácia. O copo tá cheio. Eficiência, bastante líquido, um pouquinho de espuma. Excelência, está bem geladinho e tu bebe. Né? Então é para a gente caracterizar isso para conseguir trazer para o dia a dia das pessoas compreenderem o que é isso, porque senão a gente confunde e esquece. E isso é complicado, né? Deixa eu pegar aqui, quais são para tomar decisões perigosas sozinho, como é que qual é o cuidado que eu tenho que ter com o IA nessas plataformas? Eu vou aumentar isso aqui. Tem legislação que protege o consumidor sobre IA? Não consegue acompanhar, né? É muito embrionário ainda essa questão. Está nascendo alguma coisa sobre isso. Em alguns países. No Brasil ainda muito pouco foi discutido. Outros países, Estados Unidos, Europa, alguns países da Europa já foram um pouco mais discutidos, mas não tem nada, vamos dizer assim, pronto ainda. Então a gente tem que tomar cuidado, o mesmo cuidado que a gente olha com uma Wikipedia. Alguns sites que não são tão confiáveis. Imagina que tu não sabe tudo que o ChatGPT, o Gemini, os outros AIs, toda a informação, todo o vídeo, toda a imagem que ela te passar, valida na fonte se é verdade. Né? Ela disse que aconteceu tal notícia com uma determinada pessoa. Vai num site conhecido para ver se aquilo é real, se aquilo é verdade. Ela vai te resumir a informação, ela vai te entregar pronto. Agora só tem que ter o trabalho de ir lá validar se a informação é verdade ou não. Pensa que foi um amigo que tu desconfia dele, que ele gosta de falar demais. Quem é amigo, cuida. Então eu tenho que saber disso, né? Cara, se tu é amigo, eu cuido de ti e eu fico, né, sempre preocupado contigo e te protegendo. Mas eu acho interessante essa abordagem aqui, Wilson, porque é tanta coisa para a gente desmistificar nesses assuntos que parece, cara, nós já estamos conversando aqui há 40 minutos, Wilson, só para tu ter uma ideia, né? Deixa eu avançar aqui nas minhas perguntas aqui para ti e vamos lá. Mandei aqui para o Wilson, cheguei até a me perder aqui no negócio aqui da minha consideração. Vamos voltar aqui para desmistificando a IA, tá? Então, vamos para o bloco 4 aqui. IA como ferramenta não como ameaça, tá? O que tu tem a me dizer com isso? Como assim? Poderia... como é que eu uso a IA, vamos chamar assim, no meu cotidiano? Tu pode botar IA na tua Alexia? Claro, sim. Alexa hoje, né, a nova Alexa já está usando a AI integrada, então quando tu fazia uma pergunta para ela, antigamente ela era meio burra, vamos dizer assim, tinha mensagens pré-programadas, agora já consegue usar, mas em tudo tu pode usar a AI. Teu trabalho, se tu trabalha com Excel, por exemplo, hoje em dia o Excel com Copilot, que nada mais é que usar a IA, tu tinha que estudar um dia para montar uma planilha, vamos dizer, montar uma planilha de faturamento, fórmulas complexas, macros.
né? Teria que fazer um curso para conseguir fazer alguma coisa. Hoje em dia tu chega com o Copilot e diz assim, eu quero somar o faturamento da coluna tal e tal, tal, achar a média, tu não precisa saber fórmula nenhuma, ela vai te trazer um Excel pronto. Eu quero criar uma planilha de faturamento onde eu vou jogar entradas e saídas de todo mês e eu quero que tu ache o meu custo fixo médio diário, mensal, tudo que tu quiser, tu joga ali, ela vai construir essa planilha para ti. Isso tem exemplos para todos os outros cenários, desde criação de imagem, vídeo, o dia a dia, chatbot, né? Hoje em dia você tem uma clínica, por exemplo, tu precisaria 3, 4 pessoas para atender o teu WhatsApp, um chatbot que usa AI, responde não com aquele, diz que digita 1 para fazer tal coisa, digite 2, ela vai te responder com contexto como se fosse um ser humano. Então tu consegue integrar AI hoje em praticamente tudo. Quem é que deveria dar o limite disso? Isso foi uma discussão há um tempo atrás no Congresso americano, foi aquela vez que os cientistas perceberam que as máquinas estavam se conversando numa linguagem que só elas se entendiam, né? Como é que se deu esse fenômeno, Wilson? Ela vai, na mesma questão de probabilidade que a gente definiu, ela vai começar a conversar, tentar identificar o melhor protocolo. A gente tem protocolos conhecidos, né? Que a gente hoje trabalha, que um ser humano desenvolveu para comunicar com 2 máquinas. No momento que tu diz para ela, eu quero que você se comunique e tente achar o melhor protocolo, ela vai começar a otimizar até chegar a alguma coisa nova, uma criação nova dela. É normal. Eu acho que é um ponto, dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que, pelo menos a curto, médio prazo, dificilmente vai ter uma barreira, uma legislação para isso. O meu medo maior hoje é o que as pessoas conseguem fazer com a IA. Acho que não que a IA vai dominar o mundo ou vai, enfim, acabar destruindo nova, isso. Exatamente. Eu acho que o meu maior medo hoje é o que o ser humano consegue fazer com a AI, né? Eu acho que é o pior problema. Você sabe que eu sou bastante religioso, né? Sou cristão, sou católico. E é interessante que, né, eu participo de muitas entidades sobre religião. Religião significa religar, né? A quem me ensinou isso é a Lucy Cortez, cega de nascença, com 83 anos, a palestrante, uma mulher sensacional. E o pessoal sempre fala, eu gosto de ver os pastores falando do demônio, né? E eles dizem assim, a internet é coisa do demônio, IA é coisa do demônio, o plástico é coisa do demônio. Não. A pessoa que é o demônio. Exatamente. É o uso, porque isso pode ser a grande salvação da humanidade. Exatamente. Isso é uma dádiva de Deus. Exatamente. Plástico, IA, isso é criação divina, né? Porque tu tem que ter, porque as pessoas criam muitos mitos, né? E aquilo que a gente falou, mas ao preparar um protocolo, isso quase não vira uma própria consciência? Hoje existe, o próprio ChatGPT, não é uma consciência, mas existe alguma normalização dela, algumas regras para o que tu pode fazer. Alguns bloqueios de conteúdo adulto, alguns conteúdos de notícias falsas, interagir com criar vídeos e materiais proprietários, trabalhar com logos de marca, tem alguns bloqueios, né, mas são bloqueios feitos também pelo ser humano, que a gente vai lá e coloca algumas regras para bloquear. Mas não existe uma legislação, é só porque a empresa decidiu, né? Por exemplo, se tu entrar no ChatGPT, tem mais bloqueios que o Grok, né? O Grok é mais liberado, pode constar, fazer piadas que ofendam as pessoas, o ChatGPT já não deixa. Então não existe uma legislação, é mais do que a postura da empresa em relação a isso. A postura da empresa, exatamente. Não existe nada controlando isso. Mas tem um ponto que eu acho complicado a empresa ou até o governo legislar sobre isso. Eu acho que é muito mais a gente punir o crime que foi feito com ela do que limitar, porque tu acaba limitando no momento que tu começa a colocar padrões e ensinar do que é certo e o que está errado, tu acaba limitando as respostas dela. Eu acho que é a mesma coisa num ser humano. No momento que tu diz que o A é bom e o B é errado e tu não tem livre-arbítrio para escolher, tu acaba, vamos dizer assim, influenciando na tomada de decisão da AI. E é uma pessoa, não é a AI, é uma pessoa que está influenciando na tomada de decisão de todo mundo que usa AI. Então entendi. É complicado, dependendo por que lado tu for. Gente, faltam 4 minutos para a gente estourar nosso tempo aqui, só para vocês terem uma ideia o que a gente já falou aqui, tá? A gente falou IA sem complicação, IA faz parte da sua vida, medos e mitos e verdades sobre IA como ferramenta, não como ameaça, como realmente a IA aprende, ele explicou isso aí,
limites e responsabilidades da IA, então está muito em cima da postura da empresa. E, por fim, aqui, futuro, sem ficção, que é uma brincadeira, né? Todo futuro faz parte de ser uma ficção. 5 ou 10 anos, o que tu imagina, Wilson? É difícil pensar, porque a tecnologia, como eu falei, é aquela lei que de 2 em 2 anos tudo evolui para a tecnologia, ainda existe entrega. Daqui a 10 anos... trouxe uma pessoa aqui que falou sobre física quântica. Tu tem estudado isso na programação quântica? Não estudo já. Na faculdade eu olhei um pouco sobre, mas a IA e essa evolução acho que vai facilitar essa evolução. Né? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar Quer dizer, lá. pegar um bloco A, jogar para cá sem ter meio. Ou por um meio que a gente não conhece. Eu acho que quanto mais... A IA facilita a gente estudar e descobrir, vamos dizer, curas de doenças, que era praticamente impossível, esse tipo de tecnologia que era praticamente impossível um ser humano sozinho conseguir descobrir. Eu acho que essa evolução vai facilitar isso. Então, cada vez é mais difícil tu prever daqui a 10 anos. Mas eu acho que vai impactar nas pessoas, eu acho que cada vez mais a gente vai poder precisar trabalhar menos de maneira, vamos dizer assim, braçal, né? Eu acho que precisar fazer menos trabalhos e mais trabalhos intelectuais, né? Mas vai ser muito mais fácil tu criar uma startup, uma empresa, tu vai precisar gastar muito menos com mão de obra, então vai facilitar, claro, vai diminuir o trabalho de mão de obra, mas o trabalho que é braçal, que é ruim de fazer, vai acabar. Então, acho que cada vez mais a gente vai acabar ganhando mais para trabalhos inovadores. Esse é o que vai mudar muito. O futuro vai para a inovação, vai para a criação da Se for olhar daqui a 100 anos, 1000 anos atrás, o trabalho como era e olha hoje. Eu acho que é isso que tu vai ter daqui a 10 anos. Eu acho que essa é a diferença que a gente vai ter para daqui a 10 anos. Vai ser uma doideira total, né? Eles vão estar se conversando. Qual habilidade, o que tu acha que para a gente encerrar aqui, vou para o lado humano. Qual habilidade humana que vai se tornar ainda mais valiosa com o avanço da IA? Que habilidade é essa que... Eu acho que é esse autodidata. Autodidata. Saber perguntar. Saber perguntar, saber conversar com a IA, porque a IA vai evoluir pessoas que são autodidatas. É uma coisa engraçada, né, Wilson? Porque a gente está regredindo. Vou tentar fazer uma correlação meio maluca aqui, já que o programa é Mindset. A gente está regredindo, ou seja, eu tenho que ser mais criança, né? Ou seja, a criança, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Faz isso para a IA, ela vai te respondendo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, na verdade, seja um pouco mais infantil e use a ferramenta. Essa é uma boa dica, tu acha? Exatamente, eu acho que essa é a principal, na verdade. Né? É um professor, 24 horas por dia, só tem que usar. Cara, sensacional. E por quê? Pergunta final de impacto que a gente coloca aqui. Se você pudesse deixar um recado para quem tem medo de IA, qual seria? É bem simples. Se tem medo de IA, use ela, porque ela só vai te fazer mal se tu não usar ela. Se tu é um profissional que não usa AI, que não aprendeu ainda sobre, provavelmente ela vai tirar o teu emprego. Então ela só vai te fazer mal se tu não souber usar ela. Quer dizer, então, assim, só faz mal se tu não consumir. Exatamente. Né? Isso aí... Eu sou presidente da Drogadição e tem uma frase... Eu escutei ontem umas frases de impacto lá com os coordenadores, são ex-dependentes que coordenam os dependentes lá, são 90, da Pacto Porto Alegre. Né? A gente tem os melhores índices de recuperação. E o cara usou uma expressão, o cara foi para o outro lado do espelho, né? Ele saiu da realidade, já está a realidade, e isso está acontecendo, né? A gente está passando, o ser humano está passando para o outro lado do espelho. Eu tenho que saber voltar. Vai, mas volta, né? Isso é importante, como tudo na vida, mamão. Wilson, querendo te procurar, como é que faz? Tu tem o teu canal para te acompanhar? Isso aí, a gente está começando um canal sobre AI, falando um pouco mais sobre esse assunto, é o Will Fala Aí. Will Fala Aí, muito bom o nome. É o Will Fala AI, né? Um trocadilho, mas quem quiser segue a gente lá, que a gente vai gerar algumas notícias, alguns conteúdos para quem está começando nesse mundo, algumas dicas de trabalho mesmo. Fica à vontade de seguir a gente e curtir lá. Show de bola, gente!
Excelente programa, Wilson, um dos melhores que eu esclarecendo aqui na prática, desmistificando a IA. Queria agradecer os nossos patrocinadores, Shopping Total, há mais de 20 anos presentes a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, o Ambientalize, né? Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. Nosso ambiente aqui, espero que tu tenha gostado. E a Método Soluções de Engenharia e a Bem Medical Soluções em Saúde, tá? Acompanhe, aproveite aí e nos sigam sempre. Beijo no coração. Até semana que vem. Muito bem.